fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia! Jesus vem. Ei, ele não veio ainda não. Ele vem. Ele vem. Porque se ele tivesse vindo, o mundo não estaria assim como está. Teria um caos no mundo, porque na vinda de Jesus, o mundo vai ficar em um caos. Todo o mundo, não é uma parte não, é toda a humanidade. Amém, meus amados? Vamos lá, vamos edificar a nossa vida, vamos nos fortalecer, porque, irmãos, prestem atenção. Nós temos que estar se alimentando da palavra, viu, irmão? Perseverando em oração, para que o Espírito Santo guarde a nossa mente. É muito bombardeio contra a igreja do Senhor Jesus Cristo para nos tirar da promessa. O diabo, o trabalho dele é fazer o povo desesperançar, perder a esperança, não acreditar e não estar prudente, esperando a promessa que Jesus nos fez, que viria nos buscar para nos levar para ele. Amém? O diabo está trabalhando de uma forma muito intensa, com muita sabedoria, porque ele tem astutas ciladas. Isso quer dizer que são armadilhas inteligentes para trabalhar, para tirar o cristão da fé, da esperança e da promessa. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, julguem tudo que ouvem. Julguem pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Não julguem pela sabedoria dos homens, que mostra seu conhecimento teológico. Julguem pela palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus nos guie com entendimento, conhecendo a verdade de Cristo, para não ser levada pelo engano e pela mentira. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, o tempo é chegado, irmãos. E quanto mais se aproxima, a investida do diabo é muito maior. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. O tempo é de estar pronto, para que a qualquer momento ouçamos o soar da trombeta, que é o chamado de Cristo ao seu povo na terra, para irmos ao encontro dele nos ares. Irmãos, esteja prudente. As virgens, as 5 virgens loucas, a loucura delas foram essas. Não estavam com a sua mente olhando para a palavra. Não estava com a sua vida com o Espírito Santo. Não estava se deixando dominar pelo Espírito de Deus, que nos guia na palavra, que nos dá alegria desse momento da salvação, da vinda de Jesus. É o Espírito Santo que nos adverte sobre esse tempo. Cuidado, irmãos. Cuidado. A investida do diabo nesses últimos dias será com inteligência. O diabo, lá atrás, com a igreja primitiva, ele lançou perseguição à igreja através de força, de violência. Hoje, mas não. A perseguição, a investida do diabo contra a igreja do Senhor é deturpando a verdade do evangelho. Porque o diabo sabe que levando o povo a apostatar da fé, o povo sai da bênção, sai da graça e sai do caminho da salvação. O diabo sabe que o único meio de tirar o crente em Jesus da promessa, da esperança e da graça do Senhor é fazendo ele negar, é fazendo ele desprezar, é fazendo ele abandonar. E como é que o diabo consegue isso? Levando doutrina de demônios, conceitos vãs, um evangelho anátema, heresia de perdição infiltrada no meio do povo encobertamente, para o povo se conduzir erroneamente dentro de uma direção maldita, apostatando da fé, da doutrina, do verdadeiro ensinamento que Cristo e os apóstolos deram. Porque o evangelho é de Cristo. Os apóstolos pregaram o evangelho que Cristo trouxe, que traz a esperança, que traz a promessa, que traz esta grande salvação para nós que já estamos nele, já estamos nessa salvação, mas para desfrutar dela, precisamos ir até o fim, e esse fim é quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer
ir para o descanso até o dia da ressurreição do corpo, para estar com ele na eternidade. Não. Se Jesus voltasse, o mundo não estaria do jeito que está. Porque a promessa de Cristo não é voltar e deixar a gente aqui no mundo como está. A promessa de Cristo é nos tirar deste mundo para que não sofra o que vai acontecer aqui e no final o juízo eterno. Amém? Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês prestem atenção em tudo. Ouçam de tudo com cautela, com prudência, examinando a palavra, orando a Deus com o Espírito Santo, para que o vosso entendimento esteja esclarecido pela verdade, aberto o entendimento pelo Espírito Santo. É muita investida. O diabo hoje na igreja, ele não vai investir com perseguição de violência, de força. Não. Essa perseguição, que é a grande tribulação, ela vai se dar para o povo de Israel. A igreja de Cristo hoje tem que estar atenta, porque Jesus disse que assim como foi no tempo de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Esta vinda para a igreja. Quando todos estiverem à vontade, quando todos estiverem desprovidos, quando todos estiverem sem a prudência, desacreditando da promessa, é aí que Jesus vem e só vai os prudentes que estiverem vigiando e aguardando este dia, como se fosse hoje. Amém? Então, meus irmãos, é uma grande investida de Satanás contra a nossa mente. Proteja sua mente com a doutrina de Cristo. É muita investida, é muito ensino, é muita teologia, é muito doutor, é muita gente trazendo ideias, contexto, como agora tem esse grupo aí que eu nem conhecia. Eu estou conhecendo agora esse povo que tem a ideia de que Jesus já veio, que o juízo já aconteceu. Foi até bom, porque isso me ajudou mais para levar uma refutação e um trabalho de defesa para ajudar os irmãos contra esse ensino maldito. Não é? É um grupo aí que já disse, que está dizendo que Jesus já voltou, que já veio o juízo, não tem mais problema de pecado, não existe mais diabo, o diabo já foi aniquilado, não tem diabo. Meu irmão, cuidado, irmão. É muita investida do diabo. E as pessoas estão lá querendo persuadir você com sabedoria, mostrando o seu conhecimento dentro da Bíblia. Nós devemos estar guiados pelo Espírito Santo na palavra, como a palavra ensina. Analise o que eu prego, analise o que outros pregam e faça o juízo pela palavra, orando a Deus para que o Espírito Santo lhe dê o entendimento de quem está verdadeiramente defendendo a doutrina de Cristo. Não é conceito particular de igreja, de linha de pensamento. Amém, irmãos? Então, irmãos, presta atenção. A investida do diabo hoje na igreja, ela vai ser fortemente como está sendo, através de ensinos. Irmãos, no tempo dos apóstolos, já existiam falsos profetas, trazendo falsas doutrinas, trazendo heresia de perdição. No tempo dos apóstolos, já existia o evangelho anátema sendo pregado. Mas hoje, irmão, isso está de uma forma tão multiplicada que já é o fim, irmão. Aprenda uma coisa, nós estamos vivendo os tempos dos fins. O tempo do fim, ele iniciou com Jesus. Para quem não entende isso, o tempo do fim iniciou-se com Jesus. De Jesus até aqui, já fazem mais de 2000 anos. Estamos vivendo o tempo do fim. Quem estiver em pé, cuide para que não caia. Amém? Cuida de ti da doutrina, irmão. A doutrina de Cristo. Porque no tempo dos apóstolos já existia a apostasia. Mas hoje está abrangente de uma forma que mostra que os sinais desta apostasia é uma referência para a igreja estar atenta. Que Cristo vem a qualquer momento. O evangelho banalizado. As coisas de Deus banalizadas. Todo mundo hoje está falando em nome de Deus. Todo mundo quer ensinar. Todo mundo quer trazer doutrina, ensino. Toda esquina você vê falar de Deus. Cuidado, irmão. Banalizou as coisas do Senhor. Porque essa é uma estratégia que o diabo, ele achou. E é muito fácil de enganar os simples que não são prudentes. Porque os simples acreditam em tudo que se diz que é de Deus. E o diabo hoje, ele não vai mais lançar a perseguição como lançou lá atrás na igreja primitiva. Com violência, com perseguição. Sabe por quê?
Porque aquela perseguição fortaleceu a igreja. Aquela perseguição fez a igreja multiplicar. Quanto mais perseguia, a igreja crescia. Hoje a igreja está acomodada, nessa tranquilidade, cada um conveniente, cada grupo com o seu grupo, um participando com o outro. Ninguém protesta, ninguém critica, ninguém contraria os conceitos vãs. Todo mundo conveniente. É uma igreja aqui, convida outra, a gente vai para outra. E assim vão vivendo esse evangelho anátema, vazio, imprudente, sem ser prudente na doutrina. É isso que o diabo quer. Cada um nas suas igrejas, os grupos se comunicando, ninguém contrariando nada, cada um faça o seu, cada um creia do seu jeito. O importante é que a gente está em nome de Jesus. Eu vou para a tua igreja, depois convido você a vir para a minha. A gente vive nesse entretenimento, onde o povo está distraído com as atrações, com os entretenimentos, com a vida vazia de Deus, sem crescimento, vivendo a social, a conformidade, o satisfatório, cada um no seu ministério. A gente vai, convida aquele ministério, vem para cá para a festa, a gente vai para a festa do outro ministério, e assim a gente vai vivendo o evangelho, tranquilo, não cumprindo a missão da igreja, não advertindo ninguém, nem protestando, nem aborrecendo a obra de ninguém. A gente não pode aborrecer ninguém, a gente tem que ter amor com as pessoas, aceitar ela como estão. Venha para a igreja, não importa o que você é, o que está fazendo, mas Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Venha para a igreja, seja crente, participe aqui, faça os trabalhos aqui, venha para os cultos, venha para as campanhas, para Deus te dar vitória. Esse é o evangelho que hoje estão vivendo. E isso é uma estratégia do diabo. O povo está dormindo, ei, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A investida do diabo hoje é nessa sutileza, é nessa investida que não desperta ninguém que está dormindo, mas os que estão acordados pela direção da palavra estão vigilantes, não estão caindo nessa. Deu para entender, irmãos? Hoje é muito investida. Hoje cada um procura a igreja que quer, cada um vive na linha de pensamento, onde aquele ministério concorda com o que eu acho, aquele ministério tem a mesma visão que eu tenho. Hoje, cada um vive na sua congregação, igreja, como lhe é conveniente. Amém? Vigia, irmão. Porque Jesus disse que, assim como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Hoje o mundo está assim ou não? Como no tempo de Noé. A banalização em nome das coisas de Deus. E essa banalização não é pelos ímpios não, viu? Esta banalização é pelo povo que diz que é de Deus. É uma banalização geral. A apostasia não é do ímpio, porque só se afasta da fé em Deus quem um dia esteve nela. Só se apostata, só é apóstata, afasta da fé quem um dia esteve na fé. Então hoje, a apostasia é grande dentro das igrejas. Estão apostatando da fé, seguindo doutrinas de demônios. Aonde não mais a doutrina de Cristo prevalece. Aonde não mais a doutrina de Cristo é o centro. Aonde não mais a doutrina de Cristo é quem rege, quem guia a direção desse povo. Hoje o povo está submisso às doutrinas dos homens, aos ensinos, às ordenanças das instituições, não mais de Cristo. Apostataram da fé. Porque hoje, o que se vive hoje dentro, no meio da multidão das igrejas, não é mais a doutrina de Cristo. É o conveniente de cada igreja. É o conveniente. Não, hoje eu vou para a igreja porque hoje tem a campanha da porta. Porque o pastor disse que Deus vai me dar vitória lá. Eu tenho que ir. Isso é conveniente. Isso é agradável. Isso é o que o povo busca. Venha para a igreja para ganhar isso e aquilo outro. Hoje, por isso que o povo está cego, perdido, doente, morto com o nome de que vive, porque só tem vida quem está na palavra, só tem esperança quem está na palavra, só tem comunhão com Deus quem está na palavra, só está na promessa quem está perseverando na palavra. O diabo, sabendo disso, o que é que ele faz? Vai tirando o povo a palavra, e o povo vai perdendo o entendimento da palavra, vai levantando doutores, vai levantando pregadores, que leve para o povo atração, distração, e o povo cada vez mais se afastando da palavra. Gente, isso é muito sério.
o que está em jogo na nossa fé não é viver uma vida religiosa esperando um paraíso na terra. O que está em jogo da nossa fé é o nosso destino eterno. Porque deste mundo vamos partir. Aqui não vai ser eterno. Aqui não é eterno. Tudo aqui tem um fim. Até a nossa existência aqui. Existe duas eternidades aguardando a humanidade. A com Deus e a com Deus, que é para baixo, é uma direção oposta, a sem Deus, que é para baixo, a direção eterna sem Deus e a direção eterna com Deus. Provérbios 15, 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Direções opostas. Da vida com Deus para a eternidade e da vida sem Deus para outra eternidade. Só que é uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus. Neste mundo, todos que aqui estão, quando chegar ao fim, vão partir um para a eternidade com Deus e outros para a eternidade sem Deus. O mundo vai ficar existindo para quê? O mundo e tudo que nele há será destruído pelo fogo, as obras e as coisas que estão sobre esta terra. O céu e todos os elementos que estão nos astros, planeta, estrela, sol, tudo vai ser desfeito. É a palavra que diz. Tá certo? Se você quiser dar uma lidinha lá em 2 Pedro, primeiro capítulo de Hebreus, e aí vai. Mas eu quero que você entenda, se prepare, irmão. Seja prudente, seja perseverante, seja atento. O que está em jogo aqui, a nossa fé em Cristo, a nossa vida de guardar, ser prudente, analisar a palavra de Deus, é pela salvação. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Que o diabo, ele trabalha para tirar do entendimento do homem a palavra, para que o homem não se salve crendo. Por isso que o diabo, ele nunca vai deixar de atuar enquanto não for lançado na prisão, que ele ainda não foi. Ele nunca vai deixar de atuar. Enquanto o povo de Deus estiver aqui, ele vai estar trabalhando, que ele já sabe que está julgado e condenado, e já sabe que está destinado ao lago de fogo que arde com enxofre, que é o destino eterno e final de todos aqueles, do diabo, de todos aqueles que seguiram a influência dele e não creram em Jesus. Ele já sabe que está condenado a este lugar, a essa eternidade. Mas enquanto ele ainda estiver atuando, a igreja tem que estar vigiando com ele. Ele é o nosso adversário. Por quê? Porque ele quer nos tentar, levando-nos a acreditar que a verdade de Deus é mentira e que a mentira dele é verdade. O diabo, ele distorce a palavra. Ele tira do homem o entendimento da palavra. Foi assim que ele tentou Adão ou não? Foi assim que ele pegou a palavra que Deus deu a Adão, ele foi lá e perverteu a palavra. Porque Deus disse a Adão, Adão, no dia em que comer, tu morrerás. O diabo vai e diz, Adão, tu não morrerás. Deu para entender qual é a sutileza, a investida maior do diabo? Foi por isso que Jesus disse que o trabalho do diabo é esse. Quando a semente, que é a palavra de Deus, é lançada no coração do homem aqui, o diabo vai e tenta tirar, para que esse homem não se salve, crendo na palavra, porque não tem salvação por outro meio. É crendo que a palavra ensina e seguir a direção dela para alcançar essa salvação e andar por ela até desfrutar dela. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, esse é o trabalho do diabo. Ele quer tirar você e eu e todos que estão na esperança de Cristo dessa esperança. Por isso que agora ele está levantando um grupo aí, dizendo que Jesus já veio e não vem mais, dizendo que não tem mais juízo, dizendo que não tem inferno, dizendo que não tem o diabo. Olha, do jeito que o diabo gosta, porque essa é a investida de Satanás, fazer o povo pensar que não existe juízo, fazer o povo pensar que ele não existe, fazer o povo pensar que essa promessa de Jesus é mentira, porque se ele já veio, então milhares e milhões de pessoas que estão esperando uma mentira? Não, nós estamos na verdade.
O diabo é que está querendo isso, que você saia da verdade, dessa esperança, dessa fé, dessa espera e creia na mentira dele, dizendo que ele já voltou. Cuidado, cuidado, o juízo vem. Todos que estão na terra ainda estão destinados a ir ao juízo. Se não se converter a Jesus, enquanto ainda tem tempo, depois da morte segue ao juízo. Segue para esse juízo, que é para a condenação. Esse juízo ainda vai se dar. O homem ainda está no tempo da graça. A dispensação da graça. Do favor de Deus. Que oferece ao homem a oportunidade, o meio, para ele ser livre desse juízo. Mas essa porta da graça vai fechar um dia. Jesus disse que muitos vão procurar entrar e não poderão quando ela estiver fechada. Lucas 13, 24. Pois Jesus, ele falou que esse é o trabalho do diabo. Tirar a palavra do entendimento do homem, para ele não se salvar. Existe uma salvação que você precisa alcançá-la, precisa recebê-la, precisa buscá-la enquanto você pode achar. Buscai esta salvação. E esta salvação está oferecida a todos, pois Deus amou a toda a humanidade de uma tal maneira que ele proporcionou essa salvação para todo aquele que crê em Jesus seja salvo. A salvação é em Cristo. Cristo é a nossa salvação. Meus amados irmãos, busquemos ao Senhor enquanto ainda se pode, para alcançar e receber essa esperança de quando partir deste mundo temporal, seguirmos para a eternidade com Deus na vida eterna. Olha, gente, cuidado. O inimigo tem lançado muitas ideias. É muita novidade. Surgiu alguém dizendo que o nome de Jesus não é Jesus. Trouxe uma confusão imensa no meio do povo de Deus, onde o povo ficou confuso. Olha, meu irmão, é muito investida nos últimos dias. O diabo tem levantado muita gente. É muita doutrina. É muito homem dizendo que é profeta. É muito homem trazendo revelação. É muita visão dentro das igrejas. É muito milagre, é muito prodígio. É muita coisa acontecendo. É muitos locais dizendo igreja de Deus, povo de Deus, lugar onde a bênção de Deus vai cair. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, vigiem. Se mantenham fiéis à palavra. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. A investida do diabo nesses últimos dias não será com violência nem com perseguição. Será com a infiltração de doutrinas heréticas, de homens no meio do povo, para desviar milhares e milhões de pessoas do caminho da salvação. Porque o diabo tem mais resultado em desviar a pessoa do caminho de Deus com as heresias do que com a perseguição e a violência. Ele fez isso lá atrás, levantou, mas foi o período que a igreja cresceu mais. Foi lá no período da perseguição, no período do Império Romano. Pelo Império Romano, onde os imperadores depois tornou-se os papas, perseguiram os cristãos. Hoje o diabo não usa mais. Quem está lá está perdido. Quem está dentro das religiões estão perdidos. E hoje ele faz o quê? Esse povo já está perdido. Vou levantar homens com doutrinas, com ensinos, com conceitos, com visões, com revelações, no meio do povo de Deus, para desviar esse povo de uma forma sutil, para que esse povo saia da esperança. Essa é a estratégia do diabo. Cuidado! Foi o mais que Jesus nos advertiu. Vigiai. Acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com o fermento dos fariseus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele fala tanto do povo de Israel como da sua igreja. A igreja de Cristo conhece o seu Senhor, porque está selada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo não vai se desviar, não vai se perder, porque quem guia ela é o Espírito Santo. Agora, você que é membro, você pode se desviar, não dando ouvido ao Espírito Santo de Deus, endurecendo o teu coração e seguindo outra direção que não é a de Cristo. Aí sim, membros podem se desviar, mas a igreja de Cristo, aqueles que são fiéis, que são chamados de igreja, perseverarão até o fim. Como assim foi orientado
a igreja de Filadélfia. Quando Jesus diz, ali é uma referência à igreja, à plenitude da igreja de Cristo do século presente. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante das 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus Cristo levou advertência, somente 2 foi incentivada a se manter fiel. Nós devemos representar a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, porque as demais estavam apostatadas da fé, abandonaram a doutrina, seguiram doutrina de Balaão, engano, seguiram conceitos errados, deixaram a promessa da vida eterna e buscaram esperança de prosperidade terrena, como a igreja de Laodiceia. Irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que estar prudente, priorizando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, guardando a nossa vida em Cristo, pois está guardada com Ele lá. A nossa vida não está aqui na terra. A nossa vida, a nossa esperança, o nosso futuro não é aqui na terra. Está com Cristo, de onde aguardamos a nossa cidade, quando Ele vier para nos arrebatar, transformando o nosso corpo mortal em imortal, para habitar com Ele na eternidade. A nossa cidade é do céu, de onde também esperamos e aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha essa promessa, fica priorizando essa esperança, se alegra nessa esperança, persevera em oração, vigia, seja prudente, para não apostatar da fé, não perder a esperança e não se desviar da promessa. Cuidado, porque essa é a estratégia do diabo hoje, entre no meio do povo de Deus. Ele trabalha para perverter a sã doutrina, nos tirando do entendimento de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa luz do Evangelho é o entendimento, é o esclarecimento da verdade do Evangelho, a promessa do Evangelho. E o diabo tem fechado o entendimento de muitos que não tem mais visão para esta promessa. 2 Coríntios 4:4. É muito sério o que eu estou transmitindo aqui para você, porque eu estou vendo aí, a partir de muitos comentários que eu estou trabalhando aqui no meu conteúdo no Face, eu vejo o entendimento das pessoas, eu digo, meu Deus, tenha misericórdia. Cada um querendo mostrar que conhece, desfazer da verdade, da pregação do Evangelho. E aí, gente, o diabo vai trabalhar dessa forma. Cuidado, proteja a sua mente, porque a investida do diabo é na mente, é no entendimento. Ele trabalha deturpando o conceito verdadeiro. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso fala de uma distorção do Evangelho, da doutrina de Cristo, de uma heresia, de um ensino errôneo, faz você perverter todo o princípio do Evangelho de Cristo. Cuidado! E essa é a investida do inimigo, muito forte, que tem levado muitos, destruído muitos da comunhão com Deus, porque não tem o entendimento. Não são prudentes a buscar a palavra. O próprio Deus, ele vai dizer que o povo dele foi destruído porque lhe faltou entendimento. E Jesus vai dizer, examinem as Escrituras. O fato de vocês errarem é porque não examinam as Escrituras. Então, meus amados irmãos, nesta noite eu quero convidar vocês a essa admoestação e exortação que eu estou levando para vocês aqui agora. Saibam de uma coisa. Olha, de todos os acontecimentos que estão para acontecer pela cronologia, o primeiro que vai acontecer, o primeiro que está para ser manifesto, é o arrebatamento da igreja. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não perca essa esperança. Não saia dessa fé. O diabo nos últimos dias já conseguiu tirar da mente de muitos a espera de Jesus. Já conseguiu tirar a alegria dessa esperança. Já conseguiu endurecer e colocar incredulidade no coração de muitos crentes que já não tem mais esperança na vinda de Jesus. Não acreditam mais nisso. Estão vivendo esse engano. Acreditando nessa mentira que está sendo ensinada aí por muitos. Que Jesus já veio, que o juízo já aconteceu, que não existe mais juízo, que não tem mais diabo, não tem mais inferno, não tem mais pecado. Cuidado. Nós temos que lutar. E estamos no combate da fé contra o nosso adversário, que é Satanás, que usa
a nossa fraqueza, que é a carne, a natureza que estamos ainda estamos nesse corpo mortal. Por isso que nós temos que vigiar. O Espírito já foi ressuscitado, já está em comunhão com Deus. Mas nós precisamos ainda da transformação do corpo, para estar completo, para estar diante do Senhor na eternidade. Enquanto a gente está aqui neste corpo, temos que viver vigiando, combatendo o bom combate, guardando a palavra e negando-se a si mesmo, para não ser vencido novamente e voltar a lambujeiro do pecado, se lambuzar na lama do pecado, voltar novamente a ser escravo de Satanás, moradia de demônios, com mais 7 habitando. Deu para entender? Nós estamos ainda neste corpo corruptível, que se a gente não se submeter e não se deixar guiar pelo Espírito e se deixar levar pelo desejo da carne, nós vamos voltar à condenação, à morte, porque quem vive na carne não agrada a Deus. A inclinação da carne leva à morte. Aqueles que já foram vivificados, se não vigiarem, voltarão outra vez ao despojo do pecado, ao lamaçal do pecado, e será outra vez impossível vir ao arrependimento depois que volta a endurecer o coração. Por isso que a Bíblia diz, é impossível aquele que um dia foi iluminado, transformado pela graça do Senhor, voltar outra vez à lama do pecado. É impossível para ele voltar novamente e ter o arrependimento, porque depois do coração endurecido, meu irmão, é difícil. Por isso que a palavra de Deus diz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes, alguém se arrepende, mas não com o arrependimento verdadeiro, para receber o perdão de Deus. Porque o homem só recebe o perdão de Deus se tiver o arrependimento verdadeiro. Lembra de Esaú? O texto diz que Esaú, ele chorou, mas não teve arrependimento verdadeiro nele, para receber o perdão de Deus. Deus não se comove com choro. O que Deus quer do homem é que o homem se arrependa e viva. Convertei-vos, arrependei-vos, para que vivam. Sem se arrepender, o homem não pode ter vida com Deus. E o arrependimento só pode acontecer na vida do pecador quando ele ouve a palavra. E ouvindo a palavra, o Espírito Santo que trabalha no coração da humanidade para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o Espírito Santo convence, não converte. Quem tem que se arrepender e crer é o pecador que ouve. Quem crê será salvo. Se você ouvir a palavra de Cristo, a verdade do Evangelho, e crer, se arrepender, você encontra a graça de Deus na sua vida, para o perdão, para a promessa da salvação e da eternidade com Ele. Então, meus amados irmãos, vigiai, porque grande é a investida do inimigo, tirando a alegria, tirando o povo da direção de Cristo e da promessa. Por isso que a palavra diz, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor. Ele não está no inferno ainda. Ele está ainda atuando na humanidade. E aquele que é a igreja de Cristo, membro do corpo de Cristo, ele está ao vosso derredor, bramando como um leão. Isso fala da fúria dele em tragar a sua vítima, que é o cristão, que ele quer tirar, destruindo a comunhão dele com Deus, para levá-lo à derrota novamente. Amém? Então nós temos que estar aguardando, sendo prudente, com essa esperança da vinda do Senhor. E a palavra de Deus diz, quem tem essa esperança, se purifica a si mesmo. Essa purificação não é para eu encontrar justificação, porque a purificação para a justificação do pecado é através de Cristo. Essa purificação que a palavra diz, quem está nessa esperança se purifica a si mesmo, se nega, se abstém daquilo que aborrece a Deus, do pecado, da vida que nos torna inimigo de Deus. Por quê? Quem ama o mundo não agrada a Deus, constitui-se inimigo de Deus. Quem vive dentro dos conceitos, da direção, dos valores, dos princípios que o mundo vive, contrariando a palavra de Deus. Quem participa disso não agrada a Deus. Nós, como cristãos,
devemos não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, que é a humanidade que está sem a luz de Deus, sem a palavra. Nós devemos antes condenar, aborrecer, porque Jesus, ele disse isso lá em João 7,7. O mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. E nós, como discípulos de Cristo, estando nele que é a luz, somos luz, devemos reprovar, protestar as obras infrutuosas das trevas, as doutrinas, os conceitos, os preceitos, a vida religiosa que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo, nós devemos protestar, condenar e aborrecer. Quem viver, que viva, seja advertido e corrigido e se converta. Cuidado, irmãos, para não perder essa alegria no coração, para não sair dessa esperança. Estou dizendo isso aqui porque eu sei que é importante levar isso para as pessoas. Advertir os irmãos contra essa ideia, essa doutrina, esse conceito de que Jesus já veio, o juízo já aconteceu, o diabo não existe mais e por aí vai. É tanta doutrina herética que a gente vê sendo ensinada por aí. E nós que estamos na palavra, nós que temos o entendimento de Deus, dizemos, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me guarda também, para que eu não venha me perverter, que eu não venha ser contaminado por esse fermento aí, por essa doutrina de demônios, por esses conceitos malditos, esse evangelho anátema. Olha, irmãos, a igreja do Senhor tem que estar prudente, aguardando como se fosse agora a vinda de Jesus, porque esse é o acontecimento primário que vai acontecer diante de outros que ainda estão por vir. São acontecimentos proféticos que ainda não aconteceu. A vinda de Jesus é uma profecia, é uma promessa que o próprio Jesus fez a todo o povo que crê nele, do tempo que ele veio até o tempo que ele voltará. Porque ele veio, morreu para cumprir, consumar a obra que leva o pecador a alcançar de Deus o perdão, e depois ressuscitou para dar prova que ele venceu a morte, e quem crê nele vai vencer também. A vitória que Jesus teve é a vitória que ele nos deu sobre o pecado, a morte, o diabo e o inferno. E ele ressuscitou, e depois de ressuscitado, ele subiu aos céus para cumprir o ofício lá no céu, de sacerdote, pelos que nele vão crer aqui. E ele fez uma promessa de que voltaria para buscar esse povo que está crendo nele. Desde o tempo de lá que ele morreu e ressuscitou, até o tempo que ele volte. Ele não voltou ainda, porque na volta dele, o mundo vai viver uma grande perturbação. A vinda de Jesus não vai ser assim que nem o povo ensina aí. Ah, Jesus já veio, não aconteceu nada. Não teve nenhum rumor, não teve nenhuma perturbação no mundo inteiro. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Esse acontecimento que vai acontecer brevemente, de Jesus levar a sua igreja, quando isso acontecer, meu irmão, olha, irmão, que desespero vai acontecer no mundo. Que caos o mundo inteiro vai ter. Nunca houve uma situação dessa na face da terra. Não, não, não. A perseguição, os acontecimentos lá nos anos 70, sei lá qual foi os anos, isso não foi uma repercussão mundial. Não. Isso foi local, isolado. O arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para levar o seu povo, depois desse povo ser tirado daqui, vai cair um grande caos neste mundo. Vai cair um grande desespero, uma grande perturbação nos quatro cantos deste globo terra, se assim podemos dizer, porque a terra é redonda, não é? Estamos falando da plenitude. Vai ser um acontecimento universal, mundial. Todos os locais da terra vão passar por esse momento de caos, porque em todo lugar da terra vai sumir pessoas de todos os locais, de todas as classes sociais. Aonde estiver um cristão que está aguardando essa promessa, vai ser tirado deste mundo. E aí, irmãos, vai cair um caos. Não vai ser um acontecimento isolado. Vai ser um acontecimento universal, aonde todas as mídias, todos os canais de TV vão estar noticiando o desespero no mundo inteiro, em todas as nações, sem exceção. O cara dizer que Jesus já veio é negar esse acontecimento, né? Isso não aconteceu ainda, irmão. De uma abrangência mundial, geral.
São vários acontecimentos, mas o primeiro está por vir, é a vinda de Jesus. Aí ainda vem depois, porque quando Jesus levar a igreja, aprenda uma coisa aqui, irmão. O mundo vai continuar ainda. Vai continuar a existência aqui na terra. A humanidade vai continuar. Quando Jesus levar a igreja, depois dessa profecia, dessa promessa, ainda tem outros acontecimentos até chegar ao fim, que é o juízo final. Final fala do fim de tudo, da humanidade, da existência humana na terra, do juízo, da sentença para a humanidade cumprir. O juízo final fala disso. O grande trono branco que vai se dar, ainda não se deu. O cara dizer que o juízo já aconteceu. Então, só que depois do arrebatamento, a terra vai continuar ainda, vai ter vida ainda. Aí vem ainda um momento de paz, a falsa paz, estabelecida pelo anticristo, que vai ser outra profecia que vai se cumprir, deste homem que vai se revelar, que vai surgir, dominar o mundo inteiro. Nunca na face da história, nunca teve na face da terra um homem dominando o mundo inteiro. Nunca, nunca. Os impérios não eram o domínio mundial. Os impérios eram o domínio local, irmão. Europa, uma parte da Ásia. O domínio mundial, nunca teve um homem na face da terra que dominasse o mundo inteiro, que governasse todas as nações. Isso só vai acontecer depois que Jesus voltar para levar a igreja. Aí vem esse período. Depois vem grande tribulação, porque alguém diz que já aconteceu. A grande tribulação será um acontecimento que Jesus disse que nunca houve desde que surgiu a terra e nem haverá mais depois desse tempo. Por quê? Porque vai ser um acontecimento mundial também. Vai ser um acontecimento global. Esta grande tribulação vai ser um grande momento de perseguição na face da terra para todos aqueles que professam a fé em Deus, principalmente para o povo judeu, que são fiéis a adorar o Deus verdadeiro. O problema do povo judeu é que eles rejeitaram o Messias, o que Deus enviou para eles mesmos. Jesus veio para o que era seu, e os seus lhe rejeitaram, não aceitaram, renunciaram, não creram no Messias. O Messias voltou aos céus, depois que cumpriu a obra que era para cumprir, para a remissão do pecado da humanidade. E eles ainda guardam esse Messias que eles negaram. E eles só vão crer, eles só vão receber esse Messias quando Jesus voltar nesse acontecimento que é a volta à terra, a segunda dele. Porque o arrebatamento, Jesus não vem à terra. Não é a vinda dele para a terra. Ele vai ficar nos ares, nos altos céus, e a igreja é quem vai ao encontro de Jesus. A segunda vinda de Jesus à terra vai ser quando ele vier para salvar, resgatar Israel do cerco do anticristo e estabelecer o seu reino milenar. Aí ele vai destronar o governo mundial que Satanás estabeleceu através do anticristo, e agora vai estabelecer-se o reino milenar de Cristo, destruindo o reino do anticristo, estabelecendo o reino milenar de Cristo, o reino de paz, o reino de justiça. Vai ser um reino literal aqui na terra. E aí vem outro acontecimento. Acabando os 1000 anos, esse reino, Cristo volta com a sua igreja, leva de novo aqueles que creram nele, os judeus, todos salvos, e agora vem a grande batalha do Armagedon. Agora vem o diabo, agora furioso, porque foi solto novamente para o final, para concluir a profecia do final, porque no reino de Cristo, Satanás será preso. Ele não vai estar atuando na terra quando Cristo estiver reinando. Mas quando terminar esse reinado terreno literal de 1000 anos, então o diabo será solto novamente, e aí ele vai sair para congregar as nações para batalhar contra Deus. E é aí que vem a grande batalha do Armagedon, para vir um final de tudo,
o juízo de Deus agora ser lançado sobre a terra, onde Satanás, o anticristo e a besta foram lançados no lago de fogo e enxofre, e todos os homens que estavam na terra, esses que não creram na verdade do evangelho para se salvar, que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados também no lago de fogo que arde como enxofre, porque não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, e sofrerão o dano da segunda morte, que será a condenação eterna para aqueles que não creram em Jesus, para que os seus nomes estivessem lá nos céus, garantido a sua presença lá por Cristo Jesus. Por isso que é importante, irmão, você crer em Cristo, se manter fiel. Você vai se manter fiel para não perder a promessa, porque a salvação é gratuita, por meio da fé. Mas a fé, quem tem que guardar somos nós. Quem temos que perseverar e combater o bom combate da fé, somos nós. Pedro vai dizer, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Nós temos que guardar a fé, fazer o bom combate da fé, defender-se dos contrários que vêm nos tirar da verdadeira fé, da sã doutrina, para não apostatar da fé, não desviar. Quem tem que cuidar, zelar, ser prudente, somos nós. Guarda a tua mente, irmão, desses ensinos malditos, que leva você por outro caminho, tirando você do caminho do céu, o caminho da vida, o caminho da promessa, o caminho da esperança. Jesus vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encha de glutonaria, se preocupando mais em alimentar o corpo do que a vida espiritual com Deus através da palavra. Não é? Tem gente que não está nem aí, ó, para alimentar o corpo, o espírito. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus para que tenhamos vida, saúde e estejamos de pé. Por isso que muitos já caíram, estão mortos, porque não estão mais se alimentando com a palavra. Olha o que Jesus disse. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez. Tem muita gente embriagado com vários ensinos. Embriagado é no sentido de perder o sentido, a razão, o entendimento. Uma pessoa embriagada não raciocina. Uma pessoa embriagada não tem razão. Uma pessoa embriagada não sabe discernir. Cuidado, crente. Tu tem que estar lúcido e sóbrio na palavra de Deus. Não te embriaga com esses movimentos. Não te embriaga com essas revelações, com essas profecias, com esses movimentos dentro da igreja. Cuidado, crente. Anda lúcido e sóbrio na palavra. Para não perder o entendimento, nem a noção, nem a razão do caminho verdadeiro para Deus. Por isso que Jesus está dizendo, de embriaguez e dos cuidados da vida. Cuidado, crente. Tem muitos crentes aí mais preocupados com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus estava ensinando aos seus discípulos a ter cuidado, priorizar na sua vida, primeiro a vida com Deus. Primeiro estar submetendo-se à vontade de Deus e não buscando a sua satisfação dentro das suas necessidades. Tem muita gente hoje que está buscando uma vida de sacrifício, de busca com Deus para alcançar os seus objetivos desta vida. Estão desapercebidos, estão desprezando a prudência da sua vida espiritual, de buscar estar na palavra de Deus, perseverar, buscar conhecer, para não errar, para estar sendo prudente, andando na vontade de Deus. Não estão preocupados com isso. O que eles querem é viver o movimento, o ajuntamento, a social e as promessas de que Deus fez, faz e está dando e distribuindo isso e aquilo outro. Eles estão mais preocupados com as coisas deste mundo. Aonde Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Porque se vós está com Cristo, estás morto para este mundo. A vossa vida não está mais aqui. A vossa esperança não está mais aqui. Nós estamos priorizando a nossa vida com Deus lá no céu. E por isso que temos que ser prudentes e aguardar esta esperança, se alegrando nela. Não com as coisas deste mundo, a ponto de desprezar as coisas do alto.
Jesus vai dizendo, cuidado com as preocupações desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmão. Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Jesus vai dizer, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Como laço. Esse dia vem. Os que estiverem vigiando vão ser tirados. E o laço será o dia do aperto para todos os habitantes da terra. E nós temos que ser prudentes, vigiar, para não ser deixado, para não perder esta promessa, para não ser levado a esse momento de grande aflição com essa humanidade. Esse é o livramento que Jesus nos dá, nos livrar da ira de Deus que vai cair sobre a terra, nos tirar deste mundo com o arrebatamento. Agora, nós temos que ser sóbrio, estar vigiando, priorizar a vida com Deus, ser prudente, examinar a doutrina, cuidar de nós mesmos, estar cada dia mais dedicando a nossa vida a essa esperança de estar com Cristo neste dia que Ele prometeu vir para nos levar, para ir ao encontro dEle. Nós devemos priorizar isso. Essa é a nossa alegria maior, pela qual devemos ser prudentes e cuidar, para que não venhamos cair, perder esta esperança, perder esse entendimento e apostatar da fé. Meus irmãos, está aqui a palavra de Deus, mais uma vez, sendo levada para vocês, para vos advertir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Existem várias linhas de pensamento. Existem várias doutrinas. Existem vários conceitos. Existem vários homens pregando. Existem várias pessoas trazendo ensinamento de Deus como se fosse a verdade. Mas eu quero dizer a vocês, sejam prudentes, examinem a doutrina de Cristo. Estejam firmados na doutrina que foi pregada pelos apóstolos. E nenhum dos apóstolos pregaram nada disso que hoje se prega, nada disso que hoje se vive, nada disso que hoje vivem o povo nos movimentos dentro da igreja. Nenhum dos apóstolos levaram a ninguém a viver isso que hoje o povo está vivendo dentro das igrejas com o nome de evangelho. A preocupação dos apóstolos era proteger os irmãos com o ensino, com a doutrina, com a instrução, advertindo os irmãos a ser prudentes, a vigiar, a estar espertos, para não ser levado por nenhum conceito vã, pagão, que nos faz apostatar da promessa e da fé de Cristo. É isso, irmãos, que eu peço a vocês. Que Deus assim continue abençoando a todos nós, igreja dele e povo dele. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Quem é de Deus não vai de encontro à palavra dele. Não anda contrário à direção do Espírito Santo. Quem é de Deus se mantém fiel à palavra de Cristo, aguardando o Senhor, selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que o povo de Deus vai ser tomado, preservado, e o diabo não toca. É o Espírito de Deus que está na terra, guardando este povo e alegrando com essa esperança e nos advertindo a prudência de ser prudente e vigiar para não perder e não sair da direção dele. Cuidado, irmãos. Esteja firme, porque quando aquele que impede que o anticristo se manifeste for tirado da terra, aí sim, irmãos, aí sim, esse povo que diz que Jesus já veio, vai perceber que estava enganado
e vai ser tarde demais. Mas peçamos a Deus, oremos por esse povo, para que o Espírito Santo abra o entendimento deles, para que eles creiam na verdade, enquanto é tempo que se convertam desse entendimento vã anátema, que leva-os a negar e a apostatar da fé e da esperança de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. A palavra, o trabalho, a instrução, eu lanço aqui. Quem ouvir, crê, amém. Quem não crê, questionar, amém também. Eu não estou aqui para converter ninguém, até porque o meu trabalho não é converter ninguém. O meu trabalho é pregar a verdade. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então Deus tem me enviado para levar esse trabalho para vocês. E vocês, quem ouça, quem ouvir que ouça. Quem deixar de crer que deixe. Porém, quem crê será salvo. Amém, meus amados? Então está aí o trabalho. Não me importo com os que questionam, criticam e faz oposição. Isso é bom porque eu vou aprendendo mais os conceitos anátemas para poder levar a correção e o remédio para proteger os irmãos desses ensinos anátemas que são dados por pessoas que estão aí, né, contrariando a verdade. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz e que Deus continue nos ajudando para que estejamos firmes, de pé, até aquele grande dia que vai se dar a qualquer momento. Ora vem, Senhor Jesus.